Agora voltando aqui. Cadê? Perdi. Achei. Tá certo. Nem lembrei. Obrigada, Débora e Ana Clara. Voltando aqui. Essa parte lipídica, essa parte apolar da membrana plasmática, ela representa uma importante barreira para o transporte dos fármacos. Por quê? Os fármacos que conseguem atravessar essa membrana por difusão simples, ou seja, eles conseguem atravessar livremente a membrana, são só as moléculas pequenas e com características hidrofóbicas. Ou seja, uma grande parte dos fármacos não possuem essas características. Eles são polares, ou são moléculas maiores que não conseguem atravessar diretamente a membrana. E por isso, existem outros mecanismos que esses fármacos utilizam para atravessar as membranas biológicas, que são a difusão facilitada e o transporte ativo, no quais as moléculas maiores e hidrofílicas, as polares, elas utilizam as proteínas de membrana para atravessar a membrana plasmática das células. E outros fármacos ainda, eles se ligam aos receptores que estão no exterior das células e desencadeiam uma série de reações que vai culminar com a endocitose desses fármacos e posterior liberação desses fármacos no interior das células. Então, esses meios são os meios que os fármacos podem utilizar para serem absorvidos. Aí, bom, a célula, o nosso corpo, ele possui uma série de especializações que impedem essa absorção, impedem a absorção de substâncias estranhas, como no tegumento, a gente tem a camada externa queratinizada, tem as defensinas, nas mucosas nós temos os mecanismos de defesa inespecíficos, como o ácido no estômago, a base no duodeno, a secreção de lisozima na lágrima. Todos esses mecanismos, eles dificultam a absorção de substâncias estranhas, consequentemente a absorção de fármacos. E isso afeta diretamente a biodisponibilidade dos fármacos, que é a quantidade de fármaco disponível para determinado órgão-alvo. Isso os meninos já falaram anteriormente também. Aí a fórmula da biodisponibilidade é a quantidade de fármaco que alcança a circulação sistêmica sobre a quantidade de fármaco administrado. E a gente, como eles já falaram anteriormente, a gente tem que na via endovenosa, a biodisponibilidade é máxima, porque a quantidade de fármaco que alcança a circulação sistêmica é igual à quantidade de fármaco administrado. E isso vai diminuindo com as outras formas de administração. Aí a biodisponibilidade é dada dessa forma, porque a maioria dos fármacos alcança os seus locais de ação a partir da circulação sistêmica. Por isso que a gente tem como base a circulação sistêmica, certo? Aí, bom, os fatores que afetam a absorção. A dose mais alta afeta a absorção, a maior velocidade de administração, a perfusão sanguínea, a maior massa corporal. Todos esses são fatores que, de alguma forma, alteram a absorção do fármaco. A dose mais alta, ela pode... Só um instante. Ela pode... a dose mais alta, juntamente com a maior velocidade de administração, pode fazer com que esse fármaco ele tenha uma, como é que eu posso dizer, uma duração, uma existência reduzida no plasma sanguíneo, uma biodisponibilidade reduzida. Por quê? Quanto maior a velocidade de administração, maior é a velocidade de distribuição desse fármaco e ele também vai ser eliminado mais facilmente, mais rapidamente. Ou seja, ele vai ficar menos tempo fazendo a sua atuação. Isso também vale para doses mais altas, porque quanto maior a dose em tecidos que não são tão bem perfudidos, essa dose alta ela pode chegar a um equilíbrio muito rápido e diminui a quantidade um equilíbrio de concentração muito rápido e diminui a quantidade de fármaco absorvido. Além disso, a perfusão sanguínea é um dos fatores que mais influencia na absorção, justamente porque um exemplo é o pulmão, com os anestésicos que são administrados por inalação. O pulmão é um órgão muito perfundido, ou seja,
a circulação do pulmão ela é muito grande. E aí, os fármacos que vão sendo administrados, eles vão sendo logo transportados para longe do pulmão, deixando sempre a concentração desigual, ou seja, mais fármaco vai ser absorvido, porque mais fármaco está sendo levado pela circulação. Eu acho que vocês entenderam. Se não entenderam, por favor, digam aí no chat para a gente tentar explicar de outra forma. Mas é basicamente isso. Quanto maior a perfusão sanguínea, maior é a absorção dos fármacos. Aí, a massa corporal também está relacionada com essa absorção, porque uma maior massa corporal, ela acarreta uma maior área de superfície, um maior volume tecidual, e isso gera uma maior absorção também. Aí, bom, a distribuição. A distribuição dos fármacos ocorre principalmente através do sistema circulatório e em menor quantidade pelo sistema linfático também. E essa concentração, o fármaco, ele é frequentemente medido na concentração do plasma para definir o seu nível terapêutico. Só que essa utilização nem sempre é tão precisa, porque a concentração do fármaco no plasma nem sempre é fielmente medida, porque ele pode ter se difundido mais para o tecido adiposo e tecido muscular, e a sua concentração plasmática não ser compatível com a real do corpo. Mas esse ainda assim é um método utilizado, é uma concentração utilizada para se verificar o nível terapêutico. E o volume de distribuição é a proporção de fármaco que se divide entre o plasma e os compartimentos teciduais. Esse volume de distribuição ele é utilizado para identificar os fármacos, que são os fármacos de baixo volume de distribuição, são principalmente aqueles que ficam retidos no compartimento vascular, ou seja, eles estão no plasma sanguíneo, eles não foram distribuídos para o tecido de forma muito significativa, ou seja, eles têm um baixo volume de distribuição. Quando esse valor de distribuição ele é alto, significa que os fármacos eles sofrem essa ampla distribuição em músculos, tecido adiposo e outros compartimentos não vasculares. Pronto. Aí, a capacidade do sangue e de vários órgãos e tecidos de captar e reter um fármaco depende do volume, massa do tecido, depende tanto do volume quanto da densidade dos sítios de ligação específicos e inespecíficos para o fármaco nesse tecido. Ou seja, a distribuição desse fármaco nos órgãos, nos tecidos, fora ao plasma sanguíneo, fora ao compartimento vascular, ele vai depender da massa desses órgãos, vai depender do tipo de tecido, se é muscular, se é tecido adiposo, enfim, e da quantidade de sítios de ligação específicos e inespecíficos para o fármaco nesse tecido. O tecido adiposo, por exemplo, ele tem uma maior capacidade de armazenar, teoricamente, de armazenamento dos fármacos, ou seja, ele vai conseguir absorver mais e guardar esse fármaco por mais tempo. Isso também vai refletir mais na frente na metabolização e excreção desses fármacos. Aí, bom, como o Cássio já tinha falado anteriormente, a ligação dos fármacos às proteínas plasmáticas vai reduzir a disponibilidade do fármaco para essa difusão até seu órgão-alvo. Ou seja, se um fármaco ele não se ligasse a proteínas do plasma, ele seria distribuído mais rapidamente, atingiria o seu órgão-alvo mais rapidamente, só que, consequentemente, ele também seria eliminado mais rapidamente, ou seja, ele teria um tempo de ação bem reduzido, porque do mesmo jeito que ele foi distribuído rapidamente, ele vai ser eliminado rapidamente. Então, essas proteínas plasmáticas, elas atuam dessa forma a prolongar o tempo de ação dos fármacos. E a principal proteína plasmática ligada aos fármacos é a albumina.
Aí, a ligação a tais proteínas pode ser importante como mecanismos em algumas interações medicamentosas, justamente porque os fármacos, eles podem dividir essas proteínas plasmáticas, e nessa competição por sítio de ligação, um fármaco pode superar o outro e aumentar a disponibilidade da forma livre do outro fármaco. Aumentando essa disponibilidade na forma livre, o fármaco ele é eliminado mais rapidamente, ou então ele tem a sua ação acentuada, porque vai ter mais formas livres para se ligar nos sítios de ligação dos órgãos-alvo, por exemplo. E no caso dessas interações medicamentosas, no caso de administração de mais de um fármaco, é necessário avaliar se vai ter essa interação e, consequentemente, fazer um ajuste de dose, tanto para aumentar a dose para ela durar mais tempo no organismo, quanto para diminuir essa dose por causa do aumento da sua forma livre, da sua forma não ligada a proteínas. Aí é bom. A capacidade de captação de um fármaco por um compartimento e a velocidade do fluxo sanguíneo para esse compartimento também afeta a taxa de saída dos fármacos, isso já relacionando com a parte de excreção. Aí, bom, a gente tem uma fase de distribuição. A gente tem uma fase de distribuição muito acentuada, o fármaco ele é distribuído muito rapidamente para os tecidos, a sua concentração no plasma ele cai rapidamente, isso porque ele está se alocando dentro dos tecidos, tecido muscular, tecido adiposo, está se distribuindo para os seus órgãos-alvos, etc. Só que aí, por causa dessa distribuição, os fármacos eles vão ser eliminados de uma forma mais lenta. Por quê? O que está no plasma é mais fácil de ser eliminado, justamente porque ele vai passar para o fígado, vai para o rim, e etc., e vai ser eliminado mais rapidamente. Só que os que estão nos tecidos, eles vão ser eliminados de forma mais gradual, porque à medida que a concentração plasmática vai caindo, o que está no tecido, o que está no tecido vai voltando para o plasma, e assim ele vai sendo eliminado. Por isso que há essa diferença na curva da fase de distribuição e de eliminação. E é isso. Ana Flávia, sua vez. Deixa eu só desligar meu microfone. E aí, galera, vocês conseguem me ouvir? Sim. Tá Estamos te ouvindo. Estão me ouvindo bem? Estou com medo de ficar falando baixo, não sei. Eu não vi do B se a Mariana te respondeu. O cálculo do volume de distribuição, ele é feito pela concentração do fármaco dividida pela concentração plasmática. Então, a concentração plasmática do fármaco. O que isso quer dizer no final das contas? Isso quer dizer, no final das contas, quanto você precisaria de líquido. Não tem nada a ver com o corpo humano, porque geralmente dá valores altos, mais do que, às vezes, a gente tem de sangue no corpo, mas a gente tem metabolismo, né, para tratar com esse fármaco, e uma água não tem, né? Então, tipo, basicamente, esse cálculo vai dizer quanto você precisa de água para diluir aquele fármaco ao ponto de chegar na mesma concentração que a gente tem no corpo, depois de metabolizar esse fármaco, entendeu? Se o VD dá muito alto, significa que ele foi bem distribuído pelo corpo, a concentração plasmática está baixa, apesar da concentração do fármaco ter sido inicialmente alta. Se o VD der baixo, significa que ele não foi tão bem distribuído, está mais no compartimento central e menos nas células sendo metabolizado. Deu para entender? Então tá, galera. Vamos agora para essa segunda parte do metabolismo e a excreção dos fármacos. Pode passar aí, Mariana. Então tá. Para a primeira coisa que a gente tem que entender, né, sobre metabolismo é aquela coisa bem básica, que o que seria metabolizar esse fármaco, né? Metabolizar seria exatamente essa mudança da molécula no organismo vivo, a fim de torná-la mais excretável. O que significa ela ser mais facilmente excretável? Passa aí, Mariana, por favor.
significa que, geralmente, como a gente vai estar falando aqui de um fármaco administrado via oral, ele geralmente vai vir de forma lipofílica, né, para melhorar a absorção, e aí quando você quer metabolizá-lo, você vai transformá-lo numa molécula mais hidrofílica, para que ele possa ser filtrado lá nos rins, né, e eliminado. O que acontece? Existem exceções, porque geralmente a gente pensa, metabolizou, inativou para ser jogado fora, para ele não ser mais útil para o corpo. O que não é verdade na farmacologia como um todo. Acontece que existem os profármacos, vocês vão ouvir falar bastante disso na farmacologia, que são fármacos que vêm de forma inativa e precisam passar pelo metabolismo para se tornarem moléculas ativas. Existem também outros tipos de fármaco que, apesar deles já virem da forma ativa, os seus metabólitos também atuam ativamente. Eles não são inativados no metabolismo. Um exemplo seria a morfina. A morfina, o metabólito dela é, inclusive, mais eficaz no intuito que é a morfina, né, diminuir a dor, do que a própria morfina. Tá certo. Quando a gente fala em metabolismo, a gente pensa, em relação ao ser humano, a gente pensa no quê? No fígado, né? Só que, apesar dessa associação ser válida, realmente o fígado é um órgão bastante envolvido com o metabolismo, essa função não é exclusiva do fígado. Então, a gente tem que pensar que existem enzimas de metabolização em todo o nosso organismo, tá certo? Pode passar, Mariana. Então, seguindo aqui, o metabolismo ele é dividido em duas fases. A gente tem a fase 1, eu coloquei aí só para ilustrar mesmo, pode passar, Mari. A fase 1, ela geralmente, a gente vai falar, pode deixar, Mari, pode deixar, pode passar. A gente fala geralmente em oxidação, mas existem outras possibilidades de processos que podem acontecer, né? Redução, hidroxilação, enfim. Ela é considerada uma fase preparatória, uma fase transitória para a fase 2. Ela acontece geralmente, né? Como por que eu coloquei naquele primeiro slide que não acontece só no fígado as coisas? Porque como a gente vai vendo assim, a fase 1 acontece em tal lugar. Não é exclusivo, mas a gente costuma dizer que acontece no retículo endoplasmático dos hepatócitos. E quando a gente pensa em fase 1, automaticamente a gente tem que pensar em citocromo P450. O que é isso, Ana? Citocromo P450. Muitas vezes a gente vai ouvir CYP, que é basicamente uma família de enzimas que é majoritariamente ligada à metabolização das coisas. Então, drogas, alimentos, quaisquer coisas que necessitem de metabolismo, que são absorvidas pelos hepatócitos e vão sofrer algum tipo de alteração na molécula. Geralmente, a enzima que está vinculada a esse processo é um citocromo P450 ou simplesmente CYP, tá certo? Quando, na farmacologia, geralmente a gente vai ouvir falar da família 1, 2 e 3. Eu coloquei aqui no finalzinho do slide. E principalmente a CYP3A4, que é responsável por mais de 50% do metabolismo dos fármacos que a gente vai falar aqui. Uma coisa bastante interessante de falar é que um mesmo fármaco, ele não necessariamente é metabolizado só por uma CYP. E mais importante ainda é dizer que uma mesma CYP, que é o que eu falei aí, ó, da 3A4, pode metabolizar várias moléculas. Por que passa aí o slide, né, Mari? E daí? Por que essa informação é importante, Ana? Passa aí, Mari. Porque existe interação farmacológica. Essa informação é muito importante para a clínica, lá para frente, pelo seguinte. Às vezes a gente pode pensar que o entender do metabolismo não interessa, porque mas para frente eu vejo na clínica qual que é o remédio que eu tenho que prescrever e tal, não vou dar mínimo. Só que, por que a gente estuda o metabolismo? Porque se você estiver atuando sobre a mesma CYP, por exemplo, principalmente pessoas idosas que tomam vários remédios, caso
esse fármaco dispute a mesma CYP, você pode ter uma interação farmacológica, uma sobrecarga do fígado, você pode induzir, ou, aliás, inibir a metabolização de um dos fármacos e ele atinge um grau tóxico dentro do organismo daquela pessoa. Então, é muito interessante a gente lembrar de observar, assim, a gente acaba que vai por indução, né? Mas a gente entender que alguns fármacos não são administrados em horas próximas ou coincidentes, justamente por causa dessa interação farmacológica de disputa por um mesmo citocromo, pela mesma enzima. Pode passar. Certo. Então, e a fase 2? A fase 2, ela nada mais é que a conjugação, é a adição de um grupo molecular ou de uma molécula àquele metabólito que veio da fase 1, para aumentar ainda mais aquela característica que eu falei com vocês de tornar mais polar, né, e poder ser mais facilmente filtrado no glomérulo. Então, assim, o que acontece geralmente? Você coloca um hidroxila, geralmente é isso que acontece. Podem acontecer diversos outros tipos de adições. Eu coloquei um exemplo aí, que é o ácido glicurônico. Quando a gente pensa em fase 2, a gente pensa necessariamente numa transferase, que é justamente você tem que transferir um grupo molecular ou uma molécula disponível para o metabólito que veio da fase 1. Passa aí, Mari, por favor. Quais são os fatores que influenciam nesse metabolismo? Existem fatores fisiológicos, que são idade. Por que eu coloquei tanto mais velho quanto mais novo? Uma criança, ela tem um metabolismo acelerado. Teoricamente, ela não teria problema, né, de metabolizar. Acontece que RNs, né, recém-nascidos, eles às vezes não têm todas as CYPs necessárias para metabolizar um fármaco, etc. E pessoas mais velhas, elas têm a diminuição da função hepática, o que acarretaria o prejuízo, né, na metabolização desses fármacos. O estado nutricional também é muito, muito importante. Por quê? Apesar da gente poder pensar que ele pode disputar aquela CYP, que eu tinha falado para vocês da interação farmacológica, uma possibilidade pode ser também que o fármaco ele seja absorvido juntamente, né, no mesmo bolo que o mesmo alimento. Então, ele facilitaria a absorção e não vai ter problema no metabolismo. E, por último, a genética nos fisiológicos. Por que é tão importante? Os polimorfismos. Porque, como a gente tem a genética, ela pode induzir que cada pessoa fabrique sua CYP de forma diferente. Se as nossas CYPs forem diferentes, a gente cria padrões de metabolização diferentes para cada fármaco. Então, vou dar um exemplo aqui. Pessoas orientais têm dificuldade de metabolizar o álcool. E aí elas ficam vermelhas, vocês já devem ter ouvido falar ou percebido isso. Outros fatores que podem prejudicar. Patológicos. As patologias, por exemplo, que afetam o fígado, né? O funcionamento hepático, cirrose e hepatite, não precisa nem dizer, o órgão principal do metabolismo. Então, se você prejudica o funcionamento daquele órgão, necessariamente você vai prejudicar que ele metabolize outros fármacos, etc. Ou patologias que afetam o débito cardíaco. Se você diminui o fluxo de sangue naquele órgão, é responsável pela metabolização de um fármaco específico, você prejudica o metabolismo dele. Passa, Mari, por favor. Pronto. E por último, você tem fatores que influenciam farmacológicos. Por quê? Por que isso é importante? Eu já tinha dito aquele negócio da interação farmacológica, né? E acontece, além da interação, da disputa pela mesma CYP, o que pode acontecer é que alguma droga ela pode atuar de forma a inibir ou induzir o metabolismo de uma droga outra, né?
Então, por exemplo, o álcool. O álcool, quem aqui já ouviu falar que você não pode, sei lá, ingerir álcool e tomar antibiótico, né? Porque ele pode inibir o funcionamento de uma CYP e você não metabolizar aquela droga de forma efetiva, né? Ou você pode ter uma outra droga que induz, que melhora o metabolismo de uma outra droga. E aí você faria com que o tempo de meia-vida dela reduzisse. Você espera que aquela droga faça efeito durante um tempo X, só que porque aquela CYP está sendo induzida, a concentração dela cai mais rapidamente. Então, eu coloquei aí a diferenciação entre inibição, né? Pode haver a inibição, que seria, ou competição, né, no caso, por uma CYP envolvida no metabolismo de um fármaco, ou a indução, que seria tipo a melhora da função dessa CYP, né? Pode passar. Pronto. A gente chega aqui no final, na última etapa, que seria a eliminação, né? Então, você já metabolizou, já foi transformado em metabólito, e agora você precisa eliminar aquilo do seu corpo. Existem várias vias para a gente eliminar. A principal delas, eu até coloquei um asterisco aí, são os rins, né? Seria a urina. Mas você também tem a hepatocelular, que seria a bile, que está junto com esse metabolismo do TGI, que seria as fezes. Tem também os pulmões, a Mari falou aí na aula dela, que seria justamente quando você metaboliza os gases anestésicos, os metabólitos são também eliminados pela via respiratória, e também tem outros tipos de secreções, leite, suor, saliva, isso tudo interessa, o suor é quase ínfimo, mas existe também essa eliminação. O leite é bastante importante porque existem alguns fármacos que não podem ser administrados enquanto a mulher está em fase de amamentação, né? Passa aí, Mari. Certo, então vamos falar da principal, que é a eliminação renal. Ela tem 4 fases. Você tem a filtração glomerular, que é onde acontece a principal característica do metabolismo, ela é aproveitada aqui, que é justamente a transformação do fármaco, que geralmente é apolar, em fármacos polares, né? Então, o fármaco ele é filtrado e passado para a urina nessa fase. Só que ele não é todo passado. Então, acontece na segunda fase a secreção tubular. Geralmente, alguns livros colocam que é no túbulo contorcido proximal. Acontece que no distal também há secreção, e a professora fala, inclusive, na aula, sabe, que pode colocar uma questão. Caio, gente, rapidinho. Caio, não, eu só coloquei um asterisco nos rins, porque é a principal forma de eliminação. Tá certo? Beleza. Aí, eu coloquei tubular, não coloquei que é exclusivo do túbulo contorcido proximal, mas é onde acontece de forma majoritária, certo? Os fármacos apolares que conseguiram atravessar essa barreira, eles são reabsorvidos no túbulo contorcido distal. Uma coisa importante de falar aqui na eliminação, que eu acho que talvez possa passar em branco, é que alguns fármacos que já são administrados de forma polar, alguns deles não passam pela fase do metabolismo. É raro, mas acontece de alguns fármacos não passarem pelaquela fase 1 e fase 2. Elas já chegam aqui, já passam pelo filtrado, já conseguem atravessar essa barreira e são eliminados. Certo. Aí, depois de reabsorvido aqueles fármacos que são apolares, você tem a excreção e aí é permanente, né? Foi para a urina mesmo e é descartado. Passa, Mari, por favor. Sim, uma coisa que eu acabei esquecendo de comentar é que nessa secreção aqui, você tem os OCTs e os OATs. O que são esses OCTs e OATs? São transportadores de membrana
não sei se chegaram a comentar com vocês em outras aulas, são os transportadores de membranas. O OCT seria de cátions e os OATs de ânions. As moléculas que têm cargas e não conseguem atravessar de forma livre pela membrana, eles precisam desses transportadores. Por que isso é importante? Eu vou falar mais para frente de novo, mas isso é bastante importante porque se você administrar uma dose cavalar, uma dose muito alta, você pode sobrecarregar esses transportadores e eles não conseguirem eliminar uma quantidade que não deixe uma concentração alta na circulação. Então, você pode atingir uma concentração tóxica, se você não considerar que você pode saturar esses transportadores. Passa aí, Mari, por favor. Mari? Mariana? Eu acho que a Mari saiu. Aí não passou não? Peraí. Não, passou não. Show. É nesse? Volta aí só para eu confirmar se eu não estou pulando algo, né? Pode passar. Certo. Então, quais são os fatores que influenciam na eliminação desses fármacos? A diferença de pH, a diferença entre o pH do sangue e o pH da urina. Por que eu coloquei que o sangue é uma solução tampão e tem uma diferença de pH baixíssima, né, entre 7,35 e 7,45? Porque se você for usar esse fator de forma tipo de estratégia para eliminar melhor um fármaco, você não vai tentar mudar o pH do sangue, né? Você vai tentar mudar o pH da urina. Então, você pode, por exemplo, administrar, deixa eu pensar aqui, bicarbonato ou algum fármaco que altere o pH da urina, porque, por exemplo, se você tem uma urina mais básica, ela retém melhor um fármaco ácido, e aí ele é menos reabsorvido lá no túbulo contorcido distal. Enfim, só eu coloquei isso porque, de fato, é uma estratégia utilizada na clínica você alterar o pH da urina para conseguir reter mais algum tipo de fármaco que você precisa otimizar aquela eliminação. Outra coisa que influencia seria a carga, né? Se for um ânion, um cátion ou neutra. Por quê? Porque metabólitos neutros, geralmente, eles têm mais facilidade de serem reabsorvidos. Então, isso também pode influenciar na escolha de um fármaco para melhor eliminação, etc. O fluxo sanguíneo renal, né? Quanto mais sangue circulando no rim, maior a filtração glomerular. E uma coisa importante, inclusive, é que o fluxo sanguíneo renal, geralmente, 25% da nossa circulação ela é destinada aos rins. Então, se você tem uma situação de hipovolemia, ou então de prejuízo no débito cardíaco. Vou repetir, Helena, rapidinho, vou só concluir essa parte, tá? Certo, então se você tem um grande aporte sanguíneo para os rins, né? 25% geralmente da circulação ela é destinada aos rins. Então, se você tem uma situação de hipovolemia, prejuízo no débito cardíaco, etc., você diminui, consequentemente, a filtração glomerular e você afeta a eliminação daquele fármaco. Voltando aqui que a Helena pediu, ela pediu para eu repetir a parte da diferença do pH sanguíneo, né? O pH, ele é uma solução tampão, ele varia pouquíssimo o pH dele. Eu coloquei aí só para vocês terem uma ideia, 0,1 a variação. É muito pouca. Você não pode, quando você quer adotar uma estratégia para otimizar a eliminação desse fármaco, você não vai tentar mexer no pH do sangue, você vai tentar mexer no pH da urina. Então, se você quer otimizar a eliminação de um fármaco ácido, o que você vai fazer? Você vai
tornar a sua urina mais básica, para ela reter melhor o fármaco ácido e ele não ser reabsorvido lá no túbulo contorcido distal. Deu para entender? Tá certo. Como você altera o pH da urina? Então, você altera o pH da urina, eu falei, por exemplo, alguns casos os médicos administram junto com um fármaco, sei lá, bicarbonato de sódio, entendeu? Aí porque ele também é filtrado, e aí com a alteração que ele gera na urina, ele segura melhor um fármaco básico. Beleza? Então tá, voltando. Eu tinha falado da taxa de filtração glomerular também. E, por fim, você tem a ligação dos metabólitos das proteínas plasmáticas. A Mari falou, o Cássio falou, mas não custa repetir. Para acontecer a passagem por essas barreiras, tanto de absorção quanto de eliminação, eles precisam estar livres. Se eles estiverem ligados a proteínas plasmáticas, eles não serão eliminados. Então, se você tem um fármaco que tem uma alta taxa de ligação a essas proteínas plasmáticas, esse é um fármaco de mais difícil eliminação. Então, ele tem um tempo de meia-vida maior, etc. Você não pode administrar em horários próximos. Tá certo? Passa aí, Mário, por favor. Pronto. Agora, passando brevemente aqui, porque não é tão falado, eu acho que a principal de se entender mesmo é a eliminação renal. Mas a gente tem a eliminação biliar fecal. Alguns fármacos, eles são metabolizados nos hepatócitos, e aí esses metabólitos, eles podem ou retornar para a circulação, né, e serem filtrados lá nos rins, ou eles podem ser secretados na bile. Quando eles são secretados na bile, e a bile ela é jogada lá no duodeno, o que acontece? Por que essa parte aqui é importante de se entender? Porque a bile é jogada no duodeno, que é uma região de alta absorção. Então, a bile entra em contato também com essa mucosa de absorção. E aí o fármaco ele pode ser reabsorvido. Isso é importante por quê? Porque existe essa reciclagem enterohepática, que eu até coloquei em negrito aí, porque se fizer parte do padrão de metabolização de um fármaco, a excreção dele pela bile, ele pode ser reabsorvido. O tempo de meia-vida dele pode aumentar. Então, você não pode administrar muito, porque você pode ultrapassar ali o valor tóxico. Isso pode ser utilizado como estratégia para otimizar, né? Você não ter que ficar administrando de poucas em poucas horas, mas isso também torna perigoso porque pode ultrapassar o valor tóxico, né? A concentração de toxicidade. Um exemplo de fármaco que tem esse tipo de padrão no metabolismo são os metabolismos que tentam baixar o colesterol. Então, é interessante que ele seja reciclado, entendeu? Porque aí você não precisa administrar muito, que seria um fármaco perigoso de você ficar administrando muitas vezes, mas isso também pode ser perigoso. Pode passar, Mari. E aí a gente vai chegando no final aqui, que são os conceitos importantes da gente sedimentar. O primeiro deles seria a meia-vida de eliminação, que a gente aprende na química, tudo que é o tempo necessário para que a concentração. A gente falou lá da biodisponibilidade, né? Então, quando você chega naquela biodisponibilidade máxima, na hora que aquela concentração lá, quanto tempo demora para ela chegar à metade daquele valor? Quais são os fatores que influenciam para que você tenha um tempo de vida maior ou menor? O envelhecimento, por exemplo, seria um deles. Por quê? Porque quando você tem um envelhecimento, você tem uma diminuição da massa magra da pessoa. A massa magra, né, o músculo, ele é muito responsável pelo VD, que a gente falou, né, o volume de distribuição. Se você tem uma redução do VD,
aquele fármaco ele fica mais circulante. Se ele fica mais circulante, ele está mais sujeito a passar pelo rim, mais sujeito a atravessar o glomérulo e ser eliminado. Então, você tem a redução do tempo de meia-vida, no caso do envelhecimento. Já a obesidade é o contrário. Você tem, como você tem mais adipócitos, mais células que retêm, que seguram o fármaco, você tem um VD alto. Tendo um VD alto, você tira o fármaco do compartimento central e coloca bastante nas outras células. Então, a taxa circulante é baixíssima. O que acontece de você diminuir a eliminação e, consequentemente, você aumenta o tempo de meia-vida. Beleza? Pode passar, Mari. Beleza. Agora a gente vem para uma parte aqui que seria depuração ou clearance, que quando eu era mais nova, eu ouvia muito a minha mãe falar assim, isso depura o sangue. O que é depurar o sangue? O que a gente entende como depurar? Seria a gente conseguir limpar, né? Então, seria exatamente, como é que eu posso dizer? A eficácia que a gente tem de eliminar aquilo que teoricamente faz mal, né? Os metabólitos. Então, ele é um parâmetro utilizado para você conseguir chutar, vamos dizer assim, não é chutar, mas tipo estimar, predizer, eu coloquei, mas estimar a velocidade que o seu organismo consegue eliminar um fármaco. Eu coloquei algumas formas de você calcular essa depuração, só que o que acontece é a professora vai passar na aula para vocês vão ver, mas ela vai dizer que existe um padrão geralmente esperado, sabe? Você não fica calculando sempre para todo paciente, porque você já tem uma margem ali de espera. Mas esses cálculos são utilizados para pessoas, por exemplo, hepatopatas ou com problema renal, problema cardíaco, aí você tem que calcular, justamente porque você pode esperar que aquele paciente não consiga depurar o quanto uma pessoa com o metabolismo daquele fármaco não alterado conseguiria. Você tem aquele padrão de um rígido e aí você não pode esperar que ele consiga atingir aquele valor. Aí você usa essas duas fórmulas aí. Quais são os fatores que influenciam, então, né? Ou seja, que essas pessoas que teriam prejuízo na depuração. Se você tiver a indução ou a inibição de enzimas envolvidas nesse metabolismo. Então, por exemplo, se você tem uma indução, você tem uma quantidade alta de metabólitos. Então, às vezes, como você coloca muito metabólito na circulação, a diferença de concentração do sangue para o filtrado glomerular é alta, então há uma grande passagem de metabólitos, mais do que você esperaria, teoricamente, se não tivesse um outro fármaco induzindo aquela CYP. E o contrário também é o esperado, né? Se você tem uma inibição, você não coloca tantos metabólitos na circulação, consequentemente, a diferença de concentração daquele metabólito no sangue em relação ao filtrado glomerular não é tão grande, então não passa tanto metabólito quanto você esperaria numa pessoa que não está usando um fármaco que inibe a CYP, daquele fármaco que você está analisando. E também tem disfunções renais, que eu falei que geralmente quando você vai utilizar esses cálculos é quando uma pessoa tem uma disfunção renal, uma disfunção hepática ou um cardiopata, né? Pode passar, Mário. Pronto, aí os dois últimos conceitos para a gente fechar aqui seria a cinética de eliminação. Tem aqui a primeira ordem e a segunda ordem. Por que eu coloquei ao contrário? Porque a primeira ordem é o esperado, é a maioria dos fármacos. À medida que a concentração do metabólito daquele fármaco cai, a quantidade que você consegue filtrar também diminui.
Porque justamente porque a diferença da concentração não vai ser mais gritante, digamos assim. A maioria dos fármacos obedecem essa cinética. Então, se vocês se depararem com uma questão numa prova, alguma coisa assim, que existe essa queda curvilínea, vocês vão imaginar que seja de primeira ordem, né? Um fármaco comum. Caso vocês se deparem com uma queda de concentração retilínea, como é a da ordem 0, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que é um fármaco que pode ser muito dependente daqueles OCTs ou OTs que eu comentei mais cedo com vocês. Por quê? Se eles são muito dependentes e você sobrecarregou eles, se você saturou, por maior que seja a concentração, a diferença de concentração do sangue em relação à urina, você não consegue excretar mais do que aquilo que você já está excretando. Então, ele é eliminado numa taxa, como é que eu posso dizer? Numa taxa fixa. Você só consegue jogar para fora aquele tanto, independente da distância das concentrações. Isso acontece tanto com esses fármacos que dependem muito de OCTs ou OATs, ou de drogas eu vou colocar aqui o uso abusivo, né? Então, por exemplo, drogas ilícitas, no caso, ou lícitas mesmo, álcool, também benzodiazepínicos, que vocês vão ver mais para frente, mas são drogas que as pessoas usam de forma desenfreada. Então, quando seu corpo atinge um máximo que ele consegue eliminar daquele metabólito, não adianta você, por maior que seja a distância entre a concentração, seu corpo não consegue eliminar mais do que aquilo. Então, ele vai cair numa forma fixa e não curvilínea como a primeira. E, por fim, a gente chega no conceito da dose de ataque, né? Por exemplo, uma pessoa chega com um choque anafilático, uma pessoa chega com aquela alergia, tá para morrer, assim. Você às vezes não se preocupa tanto se vai ultrapassar a concentração tóxica, porque você precisa salvar o paciente. Então, o que acontece? Geralmente, o fármaco ele é administrado em intervalos, né? Para não ultrapassar aquela dose tóxica. Só que você precisa administrar uma quantidade grande. Então, e você vai ter que lidar, vai ter que driblar depois os prejuízos, né? Mas você precisa salvar seu paciente. Aí, o cálculo é feito dessa forma aí. A dose de ataque é igual ao volume de distribuição vezes aquela concentração de equilíbrio. Então, o que você daria de forma intervalada, você dá de uma vez para tentar reverter algum quadro específico. Então, o paciente teve uma parada, ou o paciente anafilático, etc., você administra uma grande dose e depois lida com as consequências disso. Galera, em suma era isso, era uma pincelada geral, vocês me desculpem qualquer coisa, eu estava muito nervosa. Se eu ultrapassei, se vocês tiverem dúvidas, podem falar comigo ou com a Mari. E é isso. Obrigada, gente. Gente, eu juro, eu tô passando mal. Sério mesmo. Não tô zoando, não, velho. Já tô pensando aqui, cara, eu preciso de 3 litros d'água.